Você sabia que olhar as taxas de BTC diariamente podem te dar algum insight sobre o mercado em geral ou sobre alguma ação específica? Bom, se você não souber o que é BTC, fica aí no vídeo que eu vou te explicar. Então, para começar, a sigla BTC, ela se refere a Banco de Títulos CBLC. CBLC é a sigla para Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. E é quem faz a liquidação, como o nome diz, e tem certeza de que quem está comprando vai ter o dinheiro para comprar, quem vendeu vai entregar os títulos para quem comprou e vai receber o dinheiro. Enfim, essa parte mais burocrática da coisa. Beleza, sigla explicada, agora vamos para a prática. Na prática, BTC é o aluguel de ações. Então, quando que você usa isso? Quando você aposta na queda de uma ação que você não tem. Você pega, pode vender para o mercado para tentar recomprar essa ação mais barata. E aí, se você está vendendo para uma pessoa uma coisa que você não tem, como que você vai entregar essa coisa, essa ação? Você vai ser obrigado a recorrer a um terceiro, pegar essa ação emprestada do terceiro, alugar essa ação do terceiro, a gente chama isso de tomar BTC, e aí você poderia entregar para quem está comprando, e aí o negócio vai ser concretizado da forma correta. Beleza, quando você toma esse aluguel de um terceiro para entregar, você paga uma taxa de BTC para essa pessoa. Então, beleza, você vai pagar uma taxa de juros para quem te emprestou a ação e essa pessoa vai receber essa taxa de juros como recompensa por ter te emprestado a ação que você está apostando contra o preço dela. E aí, falando dessas taxas, a gente pode olhar diariamente para as taxas que estão sendo praticadas nas ações para saber, ter algum tipo de insight sobre: tem mais pessoas alugando essa ação? Tem mais pessoas encerrando os contratos de aluguel? Será que, se tem mais pessoas encerrando o contrato de aluguel, é possível que menos pessoas estejam agora apostando contra as ações? Então, pode ser que a ação suba. Enfim, vamos dar uma analisada aqui. Eu vou pegar um relatório do BRA News, que é o nosso serviço de envio de relatórios, análises e notícias para clientes da BRA. E a gente vai analisar esses números juntos e você vai entender o que cada coisa significa ali no relatório para, quem sabe, tirar algum insight de lá. O radar BTC é o radar que mostra as 10 principais ações alugadas em relação aos seus free floats, com seus critérios, obviamente. E lá, além de você ver essas 10 principais em imagem, você pode ver também uma planilha completa com todas as ações e diversos parâmetros sobre os números de BTC. Tanto você pode acompanhar pelo WhatsApp, no seu celular, quanto no Telegram, no seu celular ou no seu iPad, quanto pelo site branews.cgbra.com.br e lá você pode ver de forma bem organizada todos os relatórios que são enviados diariamente. Bom, beleza. Agora, para explicar de forma mais didática possível, eu separei aqui os relatórios desde o dia 24 até o dia 29, 1, 2, 3, 4 pregões, e a gente vai ver em duas ações como que as ações se comportaram de acordo com a diferença aqui dos números nesses relatórios. As ações que a gente pegou para olhar foram Gafisa e Traders Club. Beleza, antes de ver como que as ações se comportaram nos números, vamos entender aqui essas 4 colunas, essas 5 colunas do relatório. Primeira coluna aqui é o código. Código da ação, Gafisa, bem tranquilo, GFSA3. Segunda coluna é o free float, alugado em percentual. O que significa isso? Free float é a quantidade de ações que estão em circulação no mercado dessa empresa. Não é a quantidade total de ações da empresa, é a quantidade de ações que estão disponíveis para serem negociadas na bolsa. Então, nesse caso de Gafisa, 14,24% dessas ações que estão sendo negociadas em bolsa, elas estão de alguma forma em algum contrato de aluguel. Ou seja, a gente poderia interpretar como se 14,24% do volume total das ações sendo negociadas estão apostando na queda da ação, estão apostando contra o preço da ação. Beleza. Agora, vamos aqui para a última coluna, taxa média de doador, que é uma coluna simples de entender também. Então, o doador, a pessoa que está emprestando a ação, ele está recebendo 4,42% ao ano para ter essa ação emprestada, doada, alugada por outra pessoa. E aqui vale abrir um parênteses, essa é a taxa de doador
e não de tomador. Pode ter uma diferença entre tomador e doador por conta de spread normal de mercado, vai ter uma taxa de intermediação da corretora que for fazer essa intermediação entre doador e tomador. Enfim, aqui a gente está medindo só a taxa de doador. Agora vamos voltar aqui para a terceira coluna, que é dias de giro. Dias de giro significa, imagina que Gafisa, aqui, todas as pessoas que estão vendidas em Gafisa, elas queiram recomprar a ação, então não vai ter mais ninguém vendido nesse papel pegando um BTC emprestado, não vai ter mais nenhum contrato de BTC aberto. Para esse evento acontecer, baseado na média dos últimos 30 pregões de volume de negociação, você precisaria de 2,51 dias para terminar de recomprar todas as ações que estão vendidas. Mas isso é um volume que te dá uma ideia legal de, poxa, imagina que haja muita recompra dessa ação, pô, não vai ser uma recompra tão expressiva que consiga ser feita em um dia só, precisa de 2,51 dias nesse caso. Tem algumas ações aqui que precisariam de 8 dias para serem totalmente recompradas. Então, é uma força aí vendedora que pode segurar o papel um pouquinho para baixo. E aí, a quarta coluna, variação de um dia em percentual. Qual que foi a variação em relação aos dias de giro das ações que a gente for olhar? Então, por exemplo, o Gafisa daqui, ela teve um aumento de dias de giro de 6,89% de um dia para o outro. Então, quando a gente tem, por exemplo, nessa terceira linha aqui, MRV, 10,91%, então agora a gente precisa de menos dias do que no dia anterior, né, em 10% menos dias, para que esse aluguel seja totalmente encerrado. Isso pode mostrar isso mostra, de fato, que aluguéis estão sendo encerrados, isso pode refletir no preço da ação. Bom, beleza, falamos aí sobre cada coluna do relatório. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui em como se comportaram as ações de Gafisa e Traders Club nesses dias que a gente pegou para olhar. Então, no dia 24, olhando Gafisa primeiro, ela tinha 14,24% do free float alugado e ela tinha uma taxa de doador média de 4,42%. A gente vai vendo conforme foi passando o tempo, no dia 25 foi para 13, ficou parecida, 4,42. Depois, 15,29, a gente vê que está subindo o free float, 4,44, continua parecida a taxa de doador. E aqui, 16,99, foi uma variação de 11% de um dia e a taxa de doador continua bem parecida. Essa taxa de doador, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ela vai variar mais em ativos com menos liquidez, mas eu já vou dar um exemplo disso daí. Olha que interessante, foi de 14 para 16, então a gente acha que tem mais pessoas apostando na queda da ação, e eu acho válido você achar isso. Só que se a gente pega a variação de Gafisa nos últimos 5 dias, a gente vê que a Gafisa subiu aqui 12%, pode ser que os dias não cravem certinho, por uma questão técnica. Se você vende uma ação hoje, você pode tomar o aluguel em até 2 dias. Então, essa diferença aí de um dia de variação pode estar diluída entre mais ou menos 3 dias. Mas se a gente pega uma janela um pouquinho maior, a gente vai ter uma noção do que pode acontecer. Mas o que eu quero tirar daqui é free float subiu, né, em relação ao aluguel de ações. Então, a gente tem mais pessoas apostando na queda de Gafisa, mas Gafisa subiu. Então, pode ser que as pessoas estejam pensando, cara, está subindo muito, agora eu vou vender mais porque está muito fora do que eu acho que essa ação deveria valer, eu acho que ela deveria valer bem menos, e aí as pessoas estão renovando apostas enquanto a ação está subindo. Bom, agora olhando o Traders Club, a gente vê um evento parecido que teve uma consequência diferente nas ações. Então, a gente pega aqui, no primeiro dia, a gente tinha uma taxa de 12,49% do free float alugado, e no último dia a gente vê que tinha uma taxa de 11,55%. Então, o free float, ele caiu, né? O free float alugado, ele caiu, e então a gente pode ver isso como se tivessem menos pessoas ou um volume menor apostando na queda da ação. Por quê? Porque eles podem acreditar que a ação, agora está barata demais, eu vou começar a encerrar os meus contratos apostando na queda dela. E aí,
nesse evento também, a gente vê que nos últimos 5 dias, Traders Club subiu 6%. Agora ela acabou de divulgar resultado, enfim, pode estar até um pouco distorcido para cima esse valor por conta do dia de hoje, porque ontem ela soltou o resultado e hoje está subindo bastante, mas a gente vê que as ações também subiram, enquanto que o free float alugado caiu. Então a gente vê aqui que enquanto a taxa de free float alugado de Gafisa subiu, as ações subiram também, enquanto que a taxa de free float alugado de Traders Club caiu, mas as ações subiram também. Então não é nada escrito em pedra, a gente pode ter diferentes interpretações para esse evento. Aí só falando rapidinho sobre essa taxa média de doador, a gente viu que teve pouca variação ali em Gafisa, porque é uma ação com mais liquidez e já está há bastante tempo no mercado. Se a gente vê a taxa média de doador em Traders Club, em 56% aqui no dia 29, a gente vê que teve uma variação grande também em relação ao dia 24. Isso acontece porque é uma ação mais nova no mercado, ela recentemente fez o IPO, e aí a gente pode ter uma volatilidade muito grande nessa taxa de doador. E por fim, um outro fenômeno que pode acontecer é, por exemplo, se você tem a ação comprada, você pode não querer emprestar para alguém que está apostando contra a sua ação. Então você não deixa a sua ação disponível para doar. Ou seja, as pessoas que querem vender a descoberto sem ter ação, elas vão precisar pagar uma taxa maior para quem está disponível a emprestar as ações ali no mercado, e aí isso vai fazer com que essa taxa de doador também suba. Bom, eu espero que eu tenha ajudado aqui com esse vídeo. Você pode analisar de formas diferentes esses números de BTC. Às vezes, quando muitas pessoas começam a ficar vendidas numa ação, isso pode ser um insight para você de ficar ligado naquela ação, porque tem muitas pessoas apostando contra, né? Enfim, isso só reforça a importância de sempre olhar ali o radar BTC. Se você não faz parte do BR News, eu vou deixar aí os links na descrição do vídeo. E qualquer dúvida, crítica ou elogio, como sempre, pode deixar aí nos comentários e até a próxima.